88. O 88 é médios noturnos. Pronto. E aí, o 89 é a explicação dele. Tudo bem, mas vamos, a gente faz a leitura do 88 ou do 89? Faça como o Isabel está dizendo, 89. Tem que começar no 88, se vai começar nessa fase. Então a gente dá uma média de transporte, médios noturnos. Fazer a revisão aí dos dois. Só a leitura para a gente se atualizar, Amadeu. A gente já passou. Eu vou lá atrás apagar aquele. Eu vou tirar o aviso. Aliás, não está aqui, está lá na frente. 81. Então, a gente lê o 88 e prossegue no 89, né? Isso. Muito bom. Helena está presente. Ela não fala. Dona Helena? Sim. Ela não fala. Bom dia, mas estavam aí numa discussão amigável. Aí eu digo, não, vou deixar eles decidirem o que eles quiserem. Ah, certo. Sim. Bom dia, dona Helena. Como é que está a senhora? Seu José Lula, alguma notícia de Zé Antônio? Alguém teve contato com ele recentemente? Eu não tive. Infelizmente, não. Eu mandei umas mensagens para ele, mas não tive resposta. Só no Zap, a mensagem do bom dia, boa tarde, boa noite. Maravilha. Tá bom. Saindo da notícia ainda está inteiro, né? Com certeza. Então, vamos distribuir tarefas e vamos trabalhar em nome de Jesus. Quem faz a leitura preparatória? Filha, bota um pouquinho no meu link aqui. Quem você indicar? Então, a leitura preparatória. Deixa eu fazer. Você está com o livro preparatório aí, Lula? Não, ela se prontificou, ela vai fazer. Pronto. Quem faz o evangelho? O evangelho é Simval. O Simval, ele gosta do evangelho. Mas quem faz a prece inicial? Isabel. Eita. Mas quem é que vai fazer a leitura preparatória? Eu. Dona Helena. Dona Gracia Helena. Então, vamos com Jesus. Dona Gracia, é com a senhora. Que Deus a abençoe e proteja. Muito obrigado mais uma vez. Viu? Do livro Pão Nosso, psicografado por Franciscano Xavier, editado pelo Espírito de Emmanuel, 148. Ceifeiros. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Está lá em Mateus 9:37. O ensinamento aqui se refere à colheita espiritual dos grandes períodos de renovação do tempo. Mas sim, a seara de consolação que o Evangelho envolve em si mesmo. Naquela hora permanecia em torno do Mestre a turba de corações desalentados e errantes, que, segundo a narrativa de Mateus, se assemelhava ao rebanho sem pastor. Eram fisionomias acabrunhados e olhos súplices em penoso abatimento. Foi então que Jesus ergueu o símbolo da seara, realmente grande, ladeada, porém, de raros ceifeiros. É que o Evangelho permanece no mundo por bendita messe celestial, destinada a enriquecer o espírito humano. Entretanto, o percentual de criaturas dispostas ao trabalho da ceifa é muito reduzida. A maioria aguarda o trigo beneficiado ou o pão completo para alimentação própria. Raríssimos são aqueles que enfrentam os temporais, o rigor do trabalho e as perigosas surpresas que o esforço de colher reclama do trabalhador devotado e fiel. Em razão disso, a multidão dos desesperados e desiludidos continua passando no mundo, em fileira crescente através dos séculos.
Os abnegados operários do Cristo prosseguem onerados em virtude de tantos famintos que cercam a seara, sem a precisa coragem de buscarem por si o alimento da vida eterna. E esse quadro persistirá na terra até que os bons consumidores aprendam a ser também bons ceifeiros. Bela mensagem, porque realmente no nosso dia a dia a gente vê muitos dizendo, porque eu sou, vamos abranger outros, não só espíritas, mas eu sou evangélico, eu sou isso, eu sou aquilo, mas e o trabalho? E a conduta para com o próximo? E a atitude para com o próximo? Porque é esse trabalho que Jesus, e que eu sempre toco nesse ponto essencial, que é exatamente quando a pessoa simplesmente diz que já é um operário, né, vamos dizer assim, mas se enclausura porque diz que não quer pecar, porque não quer fazer isso, aí se tranca no quarto, não, é porque eu já sei isso. Falta as atividades, falta o amor ao próximo, falta tudo aquilo que Jesus fez. Quando um dia São Francisco, aliás, eram muitos, não era São Francisco, eram muitos monges, né? Estavam no mosteiro, onde esse mosteiro ele atendia milhares de pessoas. E muitos deles não era atrás de um pão. Todo dia, 5 horas da manhã, eles se levantavam, tinha um para atender aquela multidão, os outros ficavam em oração. Só um para atender a multidão completa, né? E só um para atender a todos. E a maioria ali, é como eu sempre digo hoje, principalmente hoje, que nós sabemos que o mundo está totalmente deturpado, então, assim, você chega nos centros espíritas pessoas carentes não só de agasalho, não só de comida, não só mas mais de palavras, mais de consolo, mais de um aperto, de um olhar que conecte, e vem a conexão, e vem a sintonia com Deus. Então, nesse mosteiro, todo dia, aquele que era designado, e tinha um que estava com mais de 15 anos, que ele queria ver o rosto de Jesus. E então, ele fazia tudo certinho, certinho, e fazia aquele acolhimento. Aí, quando foi um certo dia, deu 5 horas da manhã, todos se levantam, todos se arrumam, né? E cada um segue o seu destino, para orar e o outro para fazer o acolhimento às pessoas, mais de palavras do que mesmo de alimentação. E então, quando de repente, quando ele terminou de se arrumar, apareceu quem para ele? Jesus. Ele só queria ver Jesus, ele não queria outra coisa, só queria ver. E quando ele olha para Jesus e olha para o horário, olha para Jesus e olha para o horário e fica sem saber o que fazer. Mas o que foi que ele fez? Foi trabalhar. Ele disse, Jesus, me perdoe, mas tem milhares lá fora precisando de mim. E Jesus sorrindo disse, vá, meu filho. E assim ele foi. Eu estou fazendo a simulação perfeita. E assim ele foi, né? Quando ele atendeu a todos, sem deixar um, e do mesmo modo, sem nenhuma arrogância, sem nenhuma pressa, porque tinha deixado Jesus sem nenhuma pressa, ele atendeu a todos os milhares de pessoas que estavam ali na porta naquele dia, 5 horas da manhã. E quando ele retornou, Jesus ali estava. E disse, se você tivesse ficado comigo, eu teria ido logo embora. Mas como você foi trabalhar na seara do bem, sempre eu estou aqui com você. E é isso, fica aí o recado para todos nós. Muita paz e muita luz a todos.
Dona Gracia, a senhora é uma grande contadora de história, muito bonita, viu? Mas isso me fez lembrar o próprio Evangelho. Quando o Evangelho nos chama a atenção para a árvore cristã, o cristianismo ele compara a uma grande árvore cujos ramos devem cobrir toda a humanidade. Mas, infelizmente, esses ramos ainda estão pequenos, maltratados, e etc. Por quê? Porque nós vamos encontrar muitos cristãos, e aí eu me refiro a cristão não a procedimentos religiosos, qualquer que seja, mas os cristãos, os seguidores de Jesus. Tem muito, como diz o Evangelho, tem muita gente preguiçosa. Em vez de botar a mão na massa, espere que chegue pronto. Aí é cruel. Não dá para a gente esperar uma transformação imediata, porque a grande maioria da população ainda está alheia aos seus compromissos espirituais e prevalece os instintos, prevalece os impulsos, principalmente no que diz respeito à promiscuidade, a sexo, etc, etc. Mas sua história é realmente de uma grandeza extraordinária, Darcy. Parabéns. Agora, eu peço desculpa aí, eu tive que me ausentar aqui, por causa de urgência. Estou retornando, não sei se já foi lido o Evangelho. Ainda não, mas o senhor vai ler agora. Primeiro nós vamos fazer, Dona Isabel vai fazer a prece intercessória, e na sequência você já leu o Evangelho. Então, meus irmãos, é com muita gratidão e amor que convido vocês a elevar o pensamento ao alto, o coração aliviado, pedindo ao Pai, aos bons espíritos ceareiros, que possa iluminar, proteger e abençoar o nosso estudo da manhã de hoje. Um dia, véspera do Dia dos Pais, que todos os papais, encarnados e desencarnados, possam ser iluminados, abraçados e abençoados pelo misericordioso Mestre Jesus. E nesse momento, vamos professar a oração que ele nos deixou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Neste momento, passo a palavra a você, Amadeu. Obrigado, minha querida. Que Deus, na sua bondade, nos envolva nas emanações que a senhora proferiu. E passo já para Simval Nunes com o nosso... Se você tiver designado outra pessoa, não tem problema não, viu? Pode... Não, fique tranquilo. Foi escolhido você. O livre e espontânea pressão. Pode começar? Aqui é democraticamente, Simval. Democraticamente. Em cima da hora eu tive que sair aqui nas pressas, mas deu para votar. Maravilha. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5º, item 31. Proveito dos sofrimentos para outrem. Do lado da coisa, não. Os que aceitam resignados os sofrimentos, por submissão à vontade de Deus e tendo em vista a felicidade futura, não trabalham somente em seu próprio benefício, poderão tornar seus sacrifícios, aliás, seus sofrimentos, proveitosos a outrem? Podem esses sofrimentos ser de proveito para outrem, material e moralmente. Materialmente, se, pelo trabalho, pelas privações e pelos sacrifícios que tais criaturas se imponham, contribuem para o bem-estar material de seus semelhantes. Moralmente, pelo exemplo que elas oferecem da sua
de sua submissão à vontade de Deus. Esse exemplo do poder da fé espírita pode induzir os desgraçados à resignação e salvá-los do desespero e de suas consequências funestas para o futuro. São Luís, Paris, 1860. É pequeno, mas é de uma concisão extraordinária. Seu Renato, o senhor quer dizer alguma coisa juntamente com o Simval a respeito do texto? Está fechado seu microfone, Renato. Passar para Sival que ele leu o texto, né, Matheus? Eu sabia. É brincadeira. Eu tenho que colar de novo. Copiar e colar. Irmãos, estou um pouco enferrujado. Faltei 2 sessões consecutivas por motivos que não vale a pena falar aqui. E hoje eu estou voltando e eu queria ficar mais ouvindo do que falando. Tá certo? Bom. Então, muito bem. O título do texto é Proveito dos sofrimentos para outrem. Perfeito. Então, aparentemente, parece-me incongruente alguém sofrer e beneficiar os outros, né? Mas, moralmente, ele dá o exemplo. E depende do sofrimento que a criatura esteja passando para promover alguma ação que venha beneficiar os outros. Eu acho que é nesse contexto que ele está se referindo. Como o texto se refere às questões morais, quando você dá bons exemplos, aí a gente precisa entender aquele ensinamento de Pedro, quando Pedro diz que um gesto de amor cobre a multidão de pecados. Aí a espiritualidade acrescenta. Vamos imaginar, por exemplo, em uma determinada comunidade, acontece uma catástrofe qualquer. Então, aquilo gera uma comoção geral para toda aquela comunidade, todo mundo sente. E aí a opinião, palpite, pontos de vista, por aí se vai. Todo mundo sente, gera uma comoção. Mas quando se trata de um gesto de amor praticado por alguém, isso é transcendente. Esse gesto de amor viaja em direção ao mundo maior e beneficia toda a humanidade. Então, alguém que pratica uma atividade, mesmo com sacrifício para ele próprio, por exemplo, alguém que está sem condições, mas tem um compromisso, não por vaidade para aparecer, mas por amor à causa, por desprendimento, por sentimento de ser útil, com certeza isso é levar em consideração, e muita consideração. E no caso do exemplo, o próprio texto é autoexplicativo. Eu acho que é por aí, né? Muito bem. Podemos passar agora para o nosso texto da noite, ou melhor, texto da manhã. Meu Deus, estou perdido. Então, vamos lá. Está todo mundo vendo aí? Você se perdeu, desculpa, você se perdeu por uma boa causa. Gente, eles têm um trabalho lindíssimo à noite na rádio web, não sei nem de onde é, mas que eu assisto sempre, faço lá meus comentários, que é perfeito também sobre o livro dos médiuns. É gratidão demais, por isso que eles se confundem a noite com a manhã. Obrigado, Agraci. É da Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Isso é seu Renato, a menina de Renato, e a gente lá dando uma parcela. Muito obrigado pela lembrança, meu querido. Então, nós vamos agora para o capítulo 16 dos médios especiais. A ele se refere médios de transporte, os que podem servir de auxiliares aos espíritos para o transporte de objetos materiais. Variedade dos médios motores e de translação excepcionais. Está no item 196. Então, veja bem, assim como os espíritos transportam as coisas, e eu tenho essa experiência clara aqui em casa, estão escondendo as coisas que não é brincadeira, esconde mesmo, aí bota no canto, quando vai procurar, está em outro, né?
transportam de um lugar para o outro. Há também médios dotados desse recurso que realizam essas atividades. Pela sua própria vontade, ele movimenta os objetos, transporta de um lugar para o outro, e, inclusive, em estágio de visão, ou seja, as pessoas observando objetos trasladando de um lugar para o outro. Médio de transporte. Agora, uma coisa que a gente precisa deixar bem claro é que o espírito, para fazer um transporte ele vai precisar de um médio de efeito físico que possa doar energia para que ele possa fazer o transporte. Isso é evidente. E o médio que faz esse transporte, ele não faz sozinho, ele vai precisar de um auxílio dos amigos espirituais para fazer esse transporte. É muito interessante ter essa compreensão dessa parceria que se estabelece. Quando é espírita, porque o espírito está no estágio invisível e a gente percebe o movimento dos objetos. Mas quando é o médium, naturalmente ele está auxiliado pelos espíritos. Alguma coisa com relação a isso, minha gente? Porque a gente já tratou disso, né? Então, como todo mundo ficou calado, eu acredito que esteja compreendido. Então, vamos passar para os médiuns noturnos. Os que só na obscuridade obtêm certos efeitos físicos. É a seguinte a resposta que nos deu o espírito à pergunta que fizemos sobre se podem considerar esses médiuns como constituídos de uma variedade. E aí, essa pergunta é exatamente a que nós vamos tratar na sequência. E agora eu dei um nó aqui, peraí, 2 segundinhos. Peraí. Chegou, pronto. O problema não é o computador, está entre a cadeira e o computador, é brincadeira. Então, o texto da resposta foi perguntado. Certamente se pode fazer disso uma especialidade, mas esse fenômeno é devido mais às condições ambientes do que à natureza do médium ou dos espíritos. Devo acrescentar que alguns escapam a essa influência do meio e que os médios... Amadeu, não mudou o slide, Amadeu. Não mudou? Poxa, Não. Então deixa eu sair daqui. Eu tenho que sair da apresentação e retornar. E agora? Chegou? Pronto. Então, vou recapitular. Certamente se pode fazer disso uma especialidade, mas esse fenômeno é devido mais às condições ambientes do que à natureza do médium ou dos espíritos. Devo acrescentar que alguns escapam a essa influência do meio e que os médiuns noturnos, em sua maioria, poderiam chegar pelo exercício a operar tão bem no claro quanto na obscuridade. É pouco numerosa esta espécie de médiuns. E cumpre dizê-lo, graças a essa condição, que oferece plena liberdade ao emprego dos truques de ventriloquia e dos tubos acústicos, é que os charlatões han abusado muito da credulidade, fazendo-se passar por médiuns a fim de ganharem dinheiro. Bom, aí a gente já anda por outro terreno, por um terreno baldio. Os charlatões e os mentirosos, os truques que eles inventam é justamente isso, eles aproveitam esses fenômenos, eles se dizendo médium, eles têm técnica para fazer manuseio das coisas, mesmo na presença do público, eles conseguem fazer determinados truques que parece um fenômeno espírita. Pois, na verdade, não é. Não é, na verdade, são apenas técnicas. Muitas vezes, para realizar aquele truque, ele prepara o ambiente antes, bota lá algumas coisas que vai utilizar para sair de um estágio a outro e não ser percebido que se trata de um truque. E eles fazem isso naturalmente por dinheiro. Aí nós vamos entender essa variedade de pessoas inescrupulosas naturalmente, que aproveitam a incredulidade das pessoas para, usando técnicas, ganhar dinheiro às custas da incredulidade daquelas pessoas. Mas vamos voltar ao texto que
nos compete. Olha, ele está dizendo aqui que muitas vezes esses fenômenos se prestam também às condições do ambiente, ou seja, um ambiente numa penumbra, com pouca luminosidade, dá para a gente perceber que é passível de algum truque, mas no caso, esses médios não fazem truque, eles fazem realmente o fenômeno. Agora, certamente ele está dizendo aqui que quando você treina com o espírito, esse tipo de fenômeno, ele pode se dar tanto no claro como no escuro, ou nessa penumbra, porque o fenômeno em si não tem nada a ver com a luminosidade. Agora, a gente vai entender essas coisas quando a gente reflete alguns espíritos que são chegados, por exemplo, a ambientes escuros, a lugares abandonados, a esses lugares que chamam de mal-assombrados, mas ali é uma predileção do espírito, e, por sua vez, um médium, numa parceria com um espírito desse, acaba se passando por aquele instrumento que o espírito quer. Não, olha, acontece no escuro. Não, pode acontecer no escuro e no claro. Agora, o espírito tem preferência pelo escuro, e a gente, naturalmente, tem que ter a complacência com isso, porque é o estágio dele. Ele faz o fenômeno, mas nas condições que ele escolhe. Eu acho que é por aí eu vou deixar para os irmãos agora debulhar o restante. Por gentileza, Renato. Não continua no próximo? Parece que não encerrou aí, Amadeu. Ainda tem, né? A resposta. Ah, certo. Mas quem importa? Pelo menos não fechou as aspas. Mas quem importa? Os trampolineiros de gabinete, como os da praça pública... Não mudou. Não mudou o slide. Não mudou, não? Espera aí, deixa eu sair aqui, que o negócio está feio. Espera aí. Eita, mas eu hoje estou bom, viu? Pronto, aí tá certo. Voltou. Voltou o slide, né? Voltou, certamente. Continue. 190. Então, vamos na sequência. Mas quem importa? Os trampolineiros de gabinete, como os da praça pública, serão cruamente desmascarados e os espíritos lhes provarão que andam mal, emiscuindo-se na obra deles. Repito, alguns charlatões receberão de modo bastante rude o castigo que os desgostará do ofício de falsos médios. Aliás, tudo isso pouco durará. Resposta do espírito Erasto. Muito bem. O que é que ele quer dizer com isso? Quando acontece com os médios, como acontece com os espíritos. Quando você tripudia sobre a ingenuidade das pessoas, sobre a boa vontade, sobre a ignorância, etc., principalmente para tirar proveito daquelas coisas, isso é compromisso. É compromisso. Agora, os benfeitores espirituais não são perseguidores nem vingativos, mas eles buscam a verdade. Então, no momento que aparece um empecilho desse, que venha turbar, de certa forma, a verdade que eles trabalham, que ele nos traz com a objetividade de esclarecer a humanidade, mais dia menos dias, esses charlatões são desmascarados e podem passar por situações difíceis, assim como médios. Médios, por exemplo, que se utilizam de recursos da mediunidade, com o auxílio de espíritos menos esclarecidos, passar a fazer trabalhos por dinheiro. E aí, mais na frente, é questão de tempo, quebra a cara. Quebra a cara, porque Jesus diz, dá gratuitamente o que gratuitamente recebeste. E alguém transformar o trabalho da espiritualidade, o recurso mediúnico que recebeu gratuitamente, como uma ferramenta de trabalho para ganhar dinheiro, isso é um compromisso sério. Aí vão se acabar. Entendeu? É questão de tempo para cair o cavalo. Eu acho que é por aí. Renato? Vamos passar para a Graci. Eu já estava com o dedinho lá. Eu digo, eu vou logo me preparar aqui para abrir. É questão de tempo, né? Porque eu já sei que o negócio vem por aí. Mas Ainda tudo bem que que ele não pediu a Helena, né? a Helena... Helena.
Mas tudo que o Amadeu já falou, muito bem exemplificado, dos itens todos, de lá para cá, né, muito bem explicados mesmos. E a gente aqui, quando lembra disso aqui, a gente lembra logo de João de Deus, né? Um médio eficiente, um médio bem capacitado e tudo, mas a cobiça, o egoísmo, né? Tudo fez ele sair da rota, né? Assim, eu acho que é mais ou menos por aí, é sair da rota. E assim, são muitos. Eu fico olhando uma mulher que passa, acredito que vários de vocês já devem ter visto ela no Instagram, não sei aonde mais, acho que só no Instagram. Gente, eu fico olhando, eu sigo ela só para me ver as arrumações. Aí tem dias que ela bota uns preços lá, né? E é muita gente pagando. E ela vive disso aí. E, aliás, muito bem de vida, aparentemente. Mas aí a gente aí diz assim: aconteceu com o João de Deus, acontece com o outro, acontece. Como disse muito bem aí o Amadeu. O castigo que eu desgostará do ofício de falsos médios. Aliás, tudo isso pouco durará, disse o Erasto, né? Então, por mais que você saiba, por mais que você é ajudar, aí entra na parábola dos talentos. Deus nos deu os talentos foi para contribuir, foi para cooperar. Não foi para a gente simplesmente guardar não e aumentar, porque quanto mais a gente faz, mais aumenta também o nosso potencial. Porque quando nós guardamos, quando nós usamos de formas errôneas, ou ali é retirado, como diz o próprio Evangelho, ele diz que pode sim ser retirado tudo aquilo, mas se você fizer para o bem e saber usar os seus talentos gratuitamente como Deus te deu, mais talento tu vai receber como aquele que ele recebeu 5, multiplicou, recebeu mais ainda. Aquele que recebeu 2, multiplicou, recebeu mais ainda. Mas aquele que enterrou, aquele que nada fez, ou aí vamos entrar aqui no lado do que faz, mas faz com já para si, já ganhando, já olhando a cobiça, já olhando a esse tipo de coisa, com certeza um dia, como dizem vulgarmente falando, a casa cai, né? Para todos, sem exceção. Vamos pedir ao Mar para que ele acha, dar uma opiniãozinha. Eu até não acho nada, mas eu acho que o Amadeu já explicou bastante aí, é bem entendido, e eu tenho a impressão até que nós já passamos por isso. Acho que a gente podia ir adiante. Vamos passar para Isabel. Isabel, a sua opinião. Já foi bem explicado, né, explanado para todos, e é bem claro, né, o que de graça nos foi dado, de graça tem que entregar ao próximo. Maravilha. Lula. Cumprimentando Franciele, que está aí já. Franciele também está. É o seguinte, Natal está passando, quando eu abro aqui, tem web Rádio Cristo Consolador. Eu não coloquei não, viu? Entrou sem eu colocar, não sei porquê. Tem web Rádio Cristo Consolador, como Estação da Luz, né? Estação da Luz. Estação da Luz aqui. Estação da Luz Espírita é a minha página, tudo bem. Mas veja, eu vou me fazer, para passar para o outro slide, vamos fazer, entender? Eu conversando com o frentista de um posto de gasolina aqui próximo de casa, ele me contou uma história hilária, mas é pertinente nisso que nós estamos fazendo. Tem esses ledores da boa sorte,
filé em mão, botam um buzo, cartas, essas coisas todas. Lá para as bandas da Zona Norte tem um casal muito famoso, que aparece muitos nomes dele nos postos de iluminação pública, etc. E aí, certo dia, veio um gaúcho lá da terra do nosso irmão Omar, gaúcho brabo, com um caminhão trucado, com uma carga para uma daquelas empresas ali na Zona Norte, fez o descarrego da carga já no finalzinho da tarde, e aí procurou um posto de gasolina próximo, que é justamente onde eles ficam, encostou o carro e dormiu. E ele dormiu no próprio carro, como sempre acontece com muitos deles. Só que de manhã, quando ele foi dar uma olhada nos pneus, aquela coisa, notou uma gaveta que lá onde ele botava o macaco do carro. O macaco não é esse macaquinho pequeno, não. É aquele macaco de 4 rodas para levantar tração pesada, aquela coisa toda. E ele notou... Um King Kong. Exatamente, é aquele King Kong, né? E aí ele ficou apavorado. Ora, um macaco daquele é caro. E aí ele correu para o frentista, né? Rapaz, roubaram meu macaco. Aí o frente, mas como é que pode? E ele, olha, então o carro estava lá e roubaram. Aí o frente disse, peraí, vamos resolver seu problema. Aqui pertinho, aí mostrou, ali pertinho, tem um casal que bota a carta e eles descobrem tudo. Vai lá. Aí o cara foi correndo. Quando chegou lá, disse, olha, roubaram meu macaco. E eu disseram que vocês descobrem onde estão, cara, sabe, não tem problema. Cobrou lá, acho que parece R$50, e aí botou as cartas, pronto, já estou vendo seu macaco. Está onde? Está num circo em Recife. Aí o gaúcho não teve jeito, cobriu o cara de porrada. Mas não é um absurdo um negócio desse? Está num circo em Recife o macaco, cobra aí. Rapaz, é o charlatanismo, né? Mas vamos lá ao nosso tópico. Amadeu? Sim. Ainda tem o pneumatógrafo aí no final. O pneumatógrafo. Médios pneumatógrafos. Os que obtêm a escrita direta, fenômeno muito raro e, sobretudo, muito fácil de ser imitado pelos trapaceiros. Item 177. Veja bem, esse foi exatamente um dos métodos também estudado por Kardec, quando ele estava fazendo as experiências de como chegar a transmitir a vontade da espiritualidade de maneira mais correta. E então chegaram à conclusão que, pegando uma folha de papel, com ou sem lápis, botando numa gaveta, debaixo do travesseiro, em cima do armário, onde quer que seja, e passando cerca de um quarto de hora, 15 minutos, vai lá, retira e está escrito. Essa escrita é feita com um material, não é a tinta esferográfica, nem é o grafite que era utilizado, mas é um material. Esse material tem uma durabilidade relativamente curta, desaparece depois. Mas é um material criado pela própria espiritualidade e vai lá e escreve a sua mensagem. Então, esses são os médios pneumatógrafos que escrevem diretamente, é a escrita direta. A indireta é aquela que a gente já viu antes, é aquela que o espírito escreve via médium. Aquela é indireta, mas essa direta é realmente extraordinária. Alguém quer comentar alguma coisa? A gente já passa à frente. Se você quiser passar, não tem problema não. Apenas um contexto na questão da primeira. Da primeira é o seguinte, a espiritualidade normalmente procura os médios que têm certos problemas no seu dia a dia. Por exemplo, se um médium tem a questão de sexo, o médium tem problema de sexo, pratica o sexo, quer praticar constantemente, a espiritualidade vai atuar nesse campo. Se a espiritualidade, se o médium gostar de sempre ter dinheiro porque está faltando algo, isso, aquilo, outro, aí a espiritualidade aproveita essa tendência do médium que está trabalhando, está convivendo naquele tempo. Vocês aí falaram de João de Deus, aí a Gracinha falou. Quer dizer, são questões que muitas vezes a espiritualidade viu que o ponto mais fraco de João de Deus era o humanitário. Então, a espiritualidade veio e atacou, vamos dizer assim, esse termo, não atacar, mas influenciou nosso irmão João de Deus para que ele pudesse
ter muito mais. Então, são esses casos que, além de onde Deus ter aquela questão, diz que, eu não sei, acho que eu escutei na reportagem, questão de sexo, questões dos bens materiais. E nós podemos cair em qualquer erro, se nós temos aquela tendência. Então, os amigos espirituais aproveitem para que possam trabalhar com isso, e daí o que é que vai acontecer? O médium não trabalhou na questão da sua própria evolução. Então, se ele não evoluiu, ele deu passividade aos espíritos trabalharem com ele do jeito que eles querem. Também é por isso que existe os problemas de obsessão. Se uma entidade está com você normalmente, fazendo um trabalho, e você quer deixar de fazer aquele trabalho que ele está fazendo, na condições de remuneração, isso, aquilo, outro, qualquer outro tipo, o espírito vai ficar naquela situação de não aceitar o médium a não fazer, e fica forçando, dando tudo aquilo, está tudo errado para o médico voltar a ser, para trabalhar naquilo que ele quer. Normalmente, aí é uma obsessão de desencarnado para encarnado. Então, isso acontece normalmente. São as questões que acontecem. Então, e também existe essa parte que vocês falaram do charlatanismo, aquela questão de médios, se acha passar por médios conscientes da própria vida, e os espíritos usam porque ele não tem um conhecimento de causa. Não tem um conhecimento de causa. São questões que acontecem quando, ao desabrochar da mediunidade, o médium não tem conhecimento daquilo que está acontecendo, e dependendo da sua condição vibratória, dos seus familiares, a procura de algo que venha trazer a medicação ou o conhecimento daquilo, às vezes nós somos levados a certos locais que realmente vai trazer muita dor e muito sofrimento, às vezes. Mas depois existe a questão de retornar nos campos mais doutrinários, e com essa doutrina dos espíritos aí se modifica. Mas é uma razão, é algo muito difícil para o médico que começa num campo e sair daquele local e ir para outro, por exemplo, sair. Uma questão, por exemplo, tem alguns questões de a pessoa vai para a Umbanda, se afina com alguns espíritos da Umbanda. Você quer deixar o campo da Umbanda e ir para o campo da evangelização. Para ele sair do campo da Umbanda, os espíritos que estão lá não querem que você saia. E pela consequência de você ser um médium, ter consciência que aquilo que está fazendo é melhor dentro, vamos dizer, como antigamente na mesa branca. Então, para sair dali, para vir para a mesa branca, se torna para o médium uma questão muito difícil, e daí nós precisamos dos nossos amigos espirituais para nos auxiliar. Mas é muito complicado. Só esse adendozinho para que a gente tenha um pouquinho de conhecimento de causas que podem acontecer no nosso dia a dia. Tá certo? Ô, Renato, você levantou uma questão que aí eu vou aproveitar e dar mais uma pinceladazinha. Veja bem, Renato levantou uma questão muito séria. Ora, porque lá no plano espiritual, por ocasião da preparação da reencarnação, os benfeitores sabem que aquele médium fulano de tal tem tendências a se deixar levar por isso ou aquilo. Eles sabem disso. Mas aí vem a misericórdia divina. Aquela criatura reencarna com dons mediúnicos e os benfeitores aproveitam ele no trabalho dignificante para que ele possa depois, à medida que vai trabalhando, despertar e sair daquelas sintonias. André Luiz conta isso no livro O Brilho da Vida Eterna, se não estou enganado. Eles vão para uma reunião de desobsessão, aí os irmãos trabalham, quando termina o trabalho, isso é muito comum, o dirigente espiritual do trabalho diz, olha, todo mundo aqui 2 horas, trabalho, termina aí por volta de 10 horas, 10h30 mais ou menos, todo mundo aqui 2 horas para a gente prosseguir no trabalho. O que ocorre? Você trabalha fisicamente,
depois volta em desdobramento para dar prosseguimento ao trabalho a nível espiritual. Muito bem. E aí 2 horas estavam lá, faltaram 2 trabalhadores. Aí o dirigente, cadê fulano e fulano? Não sei, não chegaram. Aí designou 4 espíritos. Você e você vai à procura de fulano, e você vai à procura de ciclano. Muito bem. Os espíritos foram, depois voltaram. Sólido. E aí, cadê o homem? O homem não pode. Ele está em casa com a cabeça, só tem cifrão. Ele não tem sensibilidade, não tem recurso para voltar em desdobramento e trabalhar. Aí, e o outro? Cadê o outro? Só ele está lá com 2 mulheres, no maior amor, não tem a menor condição de sair de casa. Ou seja, a espiritualidade dá as condições, mas aí a escolha ainda continua sendo do médium. E aí, no livro de Manuel Flamengo de Miranda e de Valdo Pereira Franco, Tormentos da Obsessão, nós vamos encontrar a história daquele médico que trabalhava com médico, e aí se envolveu com os presentes que recebia, passou a cobrar. E aí acabou incorrendo num crime de morte. Matou um funcionário, foi preso e tal. Mas o que acontece é o seguinte: no ato quando ele desencarnou, ele foi assassinado por um funcionário, no ato do desencarne, pelo trabalho que ele fez anteriormente na prática do bem, ele sequer acompanhou o corpo para a necrópsia, não deixar ele sofrer aquele constrangimento, porque ele tinha crédito. Mas isso é uma excepcionalidade, não são todos. Quando você se desvia, você paga ipsilite o preço do desvio. Mas vamos passar para o próximo, em nome de Jesus? Isabel, você está de lado, viu, Isabel? Assim, ela ficou. Sim, não assim posso ficar assim, é que eu estou carregando o celular. Ó. Está certo. Tá. Eu imaginei logo que ela estava carregando, quando eu vi o posicionamento. Tá certo, Isabel. Pois não, Matheus, pode falar. Tem uma nota de Kardec que é muito interessante. Os espíritos insistiram, contra a nossa opinião, em incluir a escrita direta entre os fenômenos de ordem física, pela razão, disseram eles, de que os efeitos inteligentes são aqueles para cuja produção o espírito se serve dos materiais existentes no cérebro do médium, o que não se dá na escrita direta. A ação do médium, aqui toda material, ao passo que no médium escrevente, ainda que completamente mecânico, o cérebro desempenha um papel ativo. Isso quer dizer o quê? Se você é médium psicográfico, mecânico, se você, de repente, escreve e não sabe o que está escrevendo, mas fizer uma regressão de memória, você vai reproduzir ipsilite tudo que passou pelo seu cérebro, independente de você ter prestado atenção, ter gravado ou não. Isso é interessante. Agora, a insistência dos espíritos em colocar a escrita direta entre os fenômenos de ordem física. Por quê? Isso dá a gente entender que mesmo a escrita direta, sem a participação do médium diretamente, é um efeito físico, porque o espírito vai buscar no médium de efeito físico, presente ou próximo, o recurso para produzir aquela escrita, porque do contrário não sai. Aí nós vamos entender os fenômenos de efeitos físicos produzidos pelos espíritos. O espírito, para promover um quebra-quebra, o pedra que ele joga, derruba as coisas, até os efeitos de Postegard, eles usam um médio, que é o epicentro das energias que são doadas, o espírito manipula, coloca nos objetos que ele vai manipular mentalmente, e aí ele realiza os fenômenos. Então, precisa de um médio nas proximidades. Como a espiritualidade sabe que o médio de efeito físico precisa entrar nesse jogo dos fenômenos da escrita direta, eles insistiram e, naturalmente, venceram a barreira de Kardec, e aí passou a ser entendida como a escrita direta um fenômeno de ordem física, porque tem a participação, mesmo que indireta, tem a participação de um médium.
Eu acho que ficou claro aí, mas está aí para a discussão, minha gente, por favor. Alguma coisa, Graci? Não, agora não. Então, vamos passar para o próximo. Passa aí para Omar. Omar, vamos lá. Vamos lá, Gonçalves. Mesma posição da Glaci. Vamos passar adiante. Isabel, alguma coisa, Isabel? Bom dia, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Estou. Bom dia. Caminhando. Muito bem. Bom dia, Nilma. Bom dia, Samula. Bom dia, pessoal. Eu sumi porque ocorreu uns imprevistos e eu não podia aparecer. Mas diante do que você estava falando aí, eu estava lembrando de uma situação que eu vivi aqui, lá na casa de uma colega. Nós, justamente dessa questão de efeito físico. Eu não sei qual de nós que estava na sala tinha essa Mediunidade. essa mediunidade aí. Só sei que nós estávamos assistindo o filme e o televisão estava baixo. Quando a gente menos espera, o televisão sobe o som que todo mundo pula de uma vez. E eu pensando que tinha sido a outra que tinha levado o controle da televisão e tinha feito aquela arrumação. Quando a gente olha, está o controle do nosso lado. Então, assim, esses fenômenos de efeito físico, eles não estão muito distantes, não, sabe? Eles permanecem. Basta ter um médico que favoreça a essa situação. Você falou, eu me lembrando aqui dessa causa. Maravilha. E eu lembrei aqui, Amadeu, eu não ia nem falar, mas aí, quando ela falou aí, automaticamente eu fiz uma recapitulação aqui. De certa vez, eu até assisti um filme, né, com isso. Eu presencialmente, fisicamente, eu nunca fiz isso, né? Mas assisti isso aí. Eu acredito que isso é efeito físico. Eu não sei, agora entra a dúvida. Quando a pessoa, no caso lá no filme, eles colocam letras, colocam números, aí chamam, né? E aí vai para números, vai para letras, e ali identifica nome, identifica tempo e etc. e tal. E eu aqui fiquei pensando, é efeito físico? Porque com certeza ali tem um médium, né? Então, ali, com certeza, é efeito físico, porque o negócio se mexe. Eu lembrei até da mesa girante de Kardec, né? O negócio se mexe e vai para as letras, quer dizer, pelo menos no filme é assim. E eu fiquei imaginando, agora, na hora que Nilma falou aí, eu lembrei, né? Eu digo, vou investigar isso aí agora. Mas Sim, a gente entende, veja bem, a natureza do fenômeno é física. A natureza é física. Agora, a ferramenta que o espírito utiliza, aí é mediúnica. Ele vai buscar energia no médio, onde ele estiver. Mas o fenômeno é físico, porque ele transporta de um lugar para o outro, ele vai lá e mexe no material e etc. É um fenômeno de efeito físico. Agora, a ferramenta é humana, né? Podemos passar para o próximo? Pode passar para o próximo, né? Quem? Alguma coisa a mais? Então, aqui vem uma coisa que todos nós conhecemos bem: médiuns curadores, os que têm o poder de curar ou de aliviar o doente pela só imposição das mãos ou pela prece. Esta faculdade não é essencialmente mediúnica. Possuem-na todos os verdadeiros crentes, sejam médios ou não. As mais das vezes é apenas uma exaltação do poder magnético, fortalecido, se necessário, pelo concurso de bons espíritos,
item 175. Então, vamos ver aqui que nós estamos... Passista, por exemplo, o passista, claro que na casa espírita quem aplica passe é o passista, mas e o que dizer das rezadeiras, dos curadores da roça, do interior, que não sabem nem se existe espírito, não tem qualquer cultura religiosa nesse sentido, acredita em Deus, em Nossa Senhora, no santo fulano de tal, e aí faz aquela reza, e a reza surta um efeito extraordinário. A parteira que me pegou, eu nasci na roça, né? Mãe Curdulina. Eu acho que ela pegou todas aquelas crianças, qualquer coisa aí, as centenas de crianças das comunidades lá onde moravam meus avós. Ela fazia coisas simplesmente excepcionais. Chegava crianças lá, depauperadas, se desmanchando naquela desinteria terrível, com o pescocinho já arriado. Ela ia lá, pegava um raminho, começava a rezar, aí, de repente, a criança abria os olhos, despertava, o raminho ficava seco e você fazia tabaco da folha. Chegava uma pessoa lá na casa dela com a cabeça amarrada, com um pano, o dente doendo, que o cara não podia nem pensar. Ela rezava, 2, 3 dias depois, o dente se partia, caía até a raiz. Isso eu lembro disso. Então, rezadeira. E ela não era médium espírita, era simplesmente uma médium de cura. Então, acho que o texto aqui é autoexplicativo. Basta a imposição de mão. Ela não impunha as mãos, mas através da mão dela e aquele raminho que, no entendimento dela, tirava a olhada, tirava aquelas coisas, aquelas quisilhas que a criança estava, e ficava boa a criança. É impressionante. Está aí a palavra, senhor Renato, por favor. Omar, o que é que você nos diz, Omar? Eu acho que a gente também chama de bezedeira, né? Bezedeiras. Eu também tenho uma história. Minha mãe contava que, quando eu era pequeno, com uns 2 anos de idade, morando no interior, lá próximo de Porto Alegre, era um chalé e tinha uma escadinha de madeira na porta de entrada. Diz que eu, sentado naquela porta, comecei a chorar quando ela veio. Notaram que uma cobra tinha me picado uma perna. Aí ficaram desesperados, porque não tinha nada de médico e nada, mas tinha uma vizinha que era benzedeira. Aí disse que correram para lá. Correram para lá, ela fez lá, benzeu lá de alguma forma, que eu não sei especificamente qual foi, e diz minha mãe que eu, logo em seguida, acabei vomitando assim, um vômito esverdeado, e que ela teria dito: ele está botando para fora o veneno da cobra. Se a cobra era venenosa e eu estou aqui, eu acredito que o efeito foi bom, porque eu ainda estou contando a história. E eu acho que se enquadra no caso dos médios curadores, dentro dessa linha que o Amadeu fala, do médium que é inconsciente, né? Não tem consciência da mediunidade, mas sabe que tem o poder da cura. Maravilha, é isso mesmo. E diz a espiritualidade que nada é por acaso. Mas acontecia também lá com minha mãe, lá na minha cidade, lá uma cidade muito pequena também, era rezadeira. Então, principalmente a gente que era os meninos modesta parte bonitos, a mãe saía com a gente e as pessoas diziam: oh, que menino bonito, que menina gordinha, esse tipo de coisa. E ela dizia que era mal olhado. Então, chegava em casa já triste, aquela coisa toda, ela ia lá e a rezadeira fazia justamente essa operação com o raminho que a Amadeu falou. Me lembro demais disso. Também conhecida como as benzedeiras. Benzedeira, rezadeira. Do lado chamava rezadeira. Exatamente. Franciele
Vamos falar alguma coisa. Olha lá que isso aí é minha área. Essa parte de benzimento, eu cresci vendo isso. A nossa cidade lá não tinha centro. Ninguém conhecia essa parte de Kardec. Isso aí chegou lá na minha cidade, esse conhecimento espírita em 95, 96, por aí, quando tinha aquela transmissão do SBT que era com o Gugu, que passava aquelas frases de Chico Xavier, o povo se espantava, todo mundo. Então, a gente se virava com a reza do ramo para essas questões assim espirituais. E até hoje a gente faz a mesma coisa. Quando está na nossa cidade, não tem como chegar a um centro espírita? É na hora. Precisou, convida os irmãos e vamos trabalhar, que não adianta a gente só se valer da casa espírita, se na hora não tem. Então, é uma cultura que ainda prevalece, só que com adaptações, claro, né? Que você vai conhecer, não vai se utilizar do benzimento toda hora, mas precisando, a gente não se furta desses detalhes, não. Eu fui inventar nos anos 90, fui pescar em Currais Novos, nos açudes, né? Pesca do tucunaré, e fui acometido do enxame de mutucas. Me ferroaram a perna toda, e aquilo lá, um dia ou dois depois, deu uma infecção chamada de erisipela. E nessa época eu trabalhava em Açu. Aí, infecção, a perna ficou muito escura e tal. Aí eu fui ao médico, tomei a famosa benzetacil e o médico... Aí me disseram que tinha uma benzedeira que fazia um trabalho paralelo. E eu digo que eu fiquei curado, mas foi com a benzedeira, não foi com a benzetacil, não. Fiz o tratamento, logo no início o ramo ficava bem murchinho no início, depois foi ficando, até que ela suspendeu o tratamento. Agradecer. A gente vê, acho que Renato tem um negócio assim que ele, eu digo, eu vou ficar calada, mas eu estava doida já para falar meio. A gente vê muito que também não só passistas, não só benzedeiras, né? Como diz bem aí, os verdadeiros crentes, aqueles que creem, aqueles que têm a fé, como dizia Chico Xavier, as preces de uma mãe, seja qual for o filho, a espécie de filho, arrebenta as portas dos céus, né? Então, você vai para uma benzedeira, você vai para uma pessoa que dá um passe, ou à distância, ou físico, né? Se você for com fé, como eu já vi lá no Bezerra, uma mulher entrar de cadeira de rodas e sair andando, porque eu já vi. Então, assim, é a fé. Não foi, como disse Jesus nos tempos, né? Vai que a tua fé te curou, não foi Jesus, não foi a fé. Quando aquela mulher tocou só naquele pedacinho da vestimenta dele, que eu não sei o nome, não estou lembrando agora, não foi o veste, foi a fé. Então, tudo isso, resumindo, é a fé. Sem a fé, a gente não consegue. Você pode fazer milhões de orações, você pode pegar ramos e mais ramos, você pode pegar suas mãozinhas e jogar a tua energia. A energia talvez até volte para si, porque não tem fé. Se não tiver fé, e ainda por cima, a fé tem que ser mais de quem está recebendo do que aquele que está doando. Aquele que está doando está fazendo do seu coração, da sua essência, usando os seus talentos, né?
mas aquele que está recebendo, se for só... Não, tem muitos ali no Bezerra que parece que primeiro que querem, eu estou dizendo Bezerra, mas tem muitos em outros casos espíritas, que querem a cura para ontem. E a cura é no tempo de Deus. E vai depender de quê? Da fé. Se ele também não tem fé, nem ontem e nem depois. Vai no tempo de Deus a cura. E se também tiver o merecimento e a necessidade. Então, é muito... Falando assim, em médios curadores, eu, por exemplo, eu faço muito, o povo me pede, eu faço, eu dou passos à distância e eu dou passos também físico aqui e tudo. Eu faço, às vezes meu neto está com alguma coisa, eu mesmo aplico, passo bem silenciosamente, aplico ali o passezinho nele e tudo. Como é uma criança, então logo em seguida eu vejo o resultado, eu vejo. Mas porque ainda é inocente, porque ainda é uma criança pura. Olha a pureza de coração, né? Então, é muito da fé, é muito você crê. Você crê, logo você vê. Ô, Graci, vocês aí falaram em duas coisas importantes, criança e fé. Me permita 2 segundinhos só. André Luiz vai com o seu orientador espiritual, eu não lembro agora qual deles, eles vão para acompanhar 6 pessoas que estão desencarnando lá na cidade do Rio de Janeiro. São espíritos oriundos do nosso lar, estão em fase terminal, e eles vão dar assistência e fazer o desligamento daqueles irmãos. E eles fazem as visitas, aí chegam em uma instituição de caridade, e aí tem uma senhora que está em fase terminal. Aí o benfeitor faz os preparativos e aí avisa a André, olha, amanhã, tal hora, a gente vem fazer o desligamento. Tudo bem, normal, isso já tinha acontecido com os outros, vão embora. No outro dia, quando chegaram lá, a mulher estava em pé, curada. Aí André Luiz arregalou os olhos, isso aí, o que houve? Aí o benfeitor disse, foi o pedido, foi uma prece que fizeram para ela ter uma prorrogação. Aí André olhou assim, peraí, mas quem fez? Aquelas moças que estavam reunidas lá fazendo um culto do Evangelho? Não. Ah, já sei, foram as filhas dela. Também não. E quem foi? Aí entrou um molequinho, isso foi essa criança. Mas como assim essa criança? Aí explicaram, veja bem. Em seguida, entrou, a criança era adotada naquela instituição, em seguida entrou uma filha daquela senhora, que estava grávida, já na fase de parir, e aí o benfeitor disse, olha, essa gravidez aí é uma menina que vai fazer parceria com esse menino e vão tocar essa instituição. E ontem à noite, ele, preocupado com a morte dessa senhora que ele tem como avó, ele pediu que não levassem ela agora, deixasse a menina nascer e adquirir maturidade para conduzir o trabalho, senão ele ia ter dificuldade para conduzir sozinho. E ele ainda estava muito pequeno, e foi atendido. Então, reflita que coisa interessante. A criança pediu, primeiro, ele teve a presciência que ia dirigir aquele trabalho que ela fazia. Depois ia precisar daquela criança, daquela menina que estava no ventre da senhora que criou ele. E que ele precisava de tempo para amadurecer e conduzir a instituição. E isso foi atendido. Então, a prece e a fé é simplesmente excepcional. Vamos apenas o seguinte. Isabel quer dizer alguma coisa, Isabel? Não, Renato, está ótimo. Eu frequentei muito benzadeira lá no Rio. Toda segunda que saía, amanhecia com febre. Quando saía no final de semana, aí o galinho ficava. Então, tenho isso bem presente
na minha vivência. Tá certo. Olha, para encerrar, também já estamos em 9h10, é o seguinte. Olha, existem aqui duas palavras que nós temos de prestar atenção nesse texto dos médios. Olha, tem a palavra aqui, mediunidade ou não. Tá certo? Essa é a palavra interessante para ser analisada. E outra é magnetismo, magnético. Kardec nos diz, lá no capítulo 16 do Livro dos Médios, que todos nós que tiverem influência qualquer, somos médios. Tem uns são extensivos, outros não. Mas todos nós temos uma energia, no magnetismo. Nós encontramos pessoas, nós conhecemos gente, pessoas, médios, trabalhadores espíritos, que eles não sentem nada, nada mesmo. Uma feature que foi da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, ele disse que não sente nada. Uma vez, Jorge Alahá disse que não sente também nada. Nada. Ele faz todo o seu trabalho e não sente nada dos espíritos. Quer dizer, o sentido da mediunidade é quando nós temos uma condição de revelar aquilo que nós somos. Mas o não, eles que não, é quando nós encontramos alguns médios, como eles, que têm o poder magnético de poder ajudar alguém que está necessitado. Quando eles não fazem numa questão de uma cura qualquer, como os médios normais falam, ele pode, como Jesus fez muito, curar pela palavra. Então, esses médios não, é porque é uma mediunidade não tão avançada, é o mínimo, porque nós temos de ter a mediunidade para nós termos o contato com o nosso Pai Celestial. É a maneira de nós expressarmos a nossa vida ao nosso Pai Celestial. Então, são uma mediunidade muito fina, e essa mediunidade a gente, às vezes, não sente, mas nós temos que ter comunicação com o mundo espiritual. Como é que nós podemos começar com nossos amigos espirituais? Nós temos que ter um canal. O canal se chama mediunidade. Se não temos aquela mediunidade um pouquinho, mas temos esse canal de levar-nos. Então, são esses os não médios considerados que usam seu poder magnético para fazer uma cura. Quer dizer, ele usa seu poder magnético. Se você colocar sua mãe em qualquer lugar, existe a transmutação de energia. Se você colocar na televisão, na antena, você vai transmitir melhor o som, a imagem. Você coloca, nós temos essa energia. E com essa energia magnética, nós podemos curar. Aí existe o auxílio do mundo espiritual ou não. Vai depender da nossa condição vibratória. Então, isso também é importante nós procurarmos entender essa situação. Por quê? Você fala aqui muitos no médio de cura, nas questões das nossas amigas que fazem através da aplicação de curandeira, ali se chama mediunidade, e dali poderá ter, é por isso que aqueles galhozinhos, elas não sabem, não têm um conhecimento, ou a própria espiritualidade que trabalha através dela, não dá condições a ela de ter o conhecimento de ela ter da questão mediúnica, quer dizer, a proteção mediúnica. Então, com tudo isso, ali existe a mediunidade. Então, é muito importante nós refletirmos sobre esses dois pontos, depois nós poderemos conversar até mais. Amadeus Ferreira de Araújo. Estamos chegando aí ao final do nosso trabalho de hoje. Eu quero, sinceramente, agradecer, primeiramente, a Deus pela recuperação, aos bons amigos que cuidaram de mim, e de todos nós que, pela misericórdia divina, estamos reunidos nessa sala, nesta manhã, estudando as coisas
da espiritualidade, trabalhando esses ensinamentos da espiritualidade. E aí eu gostaria de pedir a meu irmão Omar para fazer os nossos agradecimentos a Jesus e à espiritualidade pelas bênçãos que estamos recebendo nesta manhã. Paz e luz para todos, muito obrigado. Meus irmãos, para concluir nossos estudos desta manhã, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, Criador de todas as coisas que existem, existiram e existirão, a Jesus, nosso Mestre, e dar graças a eles e aos bons espíritos que nos acompanharam e nos orientaram nesse estudo, e rogar a eles que nos permitam fazer um bom uso desses ensinamentos que nós recebemos, que nossos irmãos nos passam de tão boa vontade. Que nós tenhamos um final de semana saudável, tranquilo, junto às nossas famílias, e que essa semana seja produtiva em termos de espargirmos amor e caridade. Exatamente. Então, boa semana para todos. Brasil! É isso aí. Bom dia, um feliz Dia dos Pais para todos nós. Obrigado. Obrigado.